Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. E nós vamos iniciar hoje o capítulo 17, titulado O Romance de Alfredo. Vamos envolver a nossa irmã Aramita para a prece de gratidão e ela já irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade. Graças te damos por essa doutrina que consola e abre consciências. Ajuda-nos, Jesus, a ouvirmos essas histórias de outras vidas, que possamos olhar para as nossas vidas, consertar os nossos caminhos, melhorar as nossas diretrizes e caminharmos fortes, decididos até Ti. Quantas promessas fizemos no mundo espiritual, onde tudo dizemos que é possível. Ao chegar aqui, nos desviamos, nos perdemos, procrastinamos. Ajuda-nos, Jesus, pois Tu sabes das nossas falhas, dos nossos temores, dos nossos medos, dos nossos comodismos. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, André Luiz, no nosso último estudo, e chegaram André Luiz, Aniceto e o Vicente, né? No posto de socorro, um palácio maravilhoso, viram um quadro maravilhoso que tem lá, e o André Luiz, muito conhecido, muito viajado, um doutor, né? Disse, eu já vi o original desse, está lá em Paris. Aí o Alfredo disse, não, querido, lá está uma cópia. Aqui já é uma cópia de uma outra cópia, que ele foi lá e ficou na mente. Ou seja, o que o Alfredo disse é que muitos artistas vêm no mundo espiritual e reproduzem aqui no nosso plano físico. E depois dessa aula de cópias e inspirações, o Alfredo convidou os viajantes a descansarem, tomarem um lanche, uma pizza, Coca-Cola. Não tem, outra coisa. Vamos lá, o Romance de Alfredo. Está aqui ao nosso lado o nosso amigo Tarcísio, que vai emprestar voz para um dos meninos, o nosso querido Zé Paulo e a nossa Lígia, que vai fazer a voz de um homem. Nosso Augusto está dodói e não está podendo se fazer presente. Vamos lá? Depois de alguns minutos utilizados por nós nos serviços da higiene reconfortadora, meu amor, aí tu pensa já em sabonete, ducha, shampoo, creme condicionador, óleo pós-banho. Não. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, não sei o que é, não me pergunte. Limparam o essencial. Não sei. Limpar a vibração, a aura. A gente vai aqui, né? A gente vai assim porque, olha, desodorante não precisa, né? O corpo físico, porque a gente pensa o quê? A gente precisa banhar o corpo porque ele fede, o suor, a transpiração, as bactérias, mas ele não tem mais um corpo físico. Então, de que higiene ele está falando? Entende? Então, de que higiene ele está falando? Agora, nós sabemos que eles caminharam bastante, andaram no meio de lugares escuros. Então, quando a gente banha aqui, não é só pela higiene do corpo. A gente sente um bem-estar muito grande, uma sensação de limpeza, não é verdade? Exatamente, a gente se refaz e a gente tem a sensação de que está se limpando, parece que limpa o corpo e parece que limpa a alma também. Ainda mais quando a gente está chateada, que a gente saiu de repente de uma briga, de uma discussão. Você quer tomar um banho, você quer se sentir limpa, né? A sensação que nos dá é isso da água. Então, talvez ele usou o termo aqui, higiene, para que a gente pudesse fazer uma certa analogia, entendeu? Com essa limpeza, essa sensação de limpeza dele. Porque ali ele estava envolvido em vibrações
densas. Lembra disso? Pesadas, né? Então foi algo aí, um mal-estar. Eles não foram pegar uma toalha, entraram no banheiro para fazer. Não é isso. Não é isso. Reconfortadora. Uma higiene reconfortadora. Você pode ver que às vezes quando a pessoa está com problemas psiquiátricos, psíquicos mesmo, emocional, mesmo saindo do banho, ela continua se sentindo o quê? Suja. Ela volta e começa o banho todo de novo. Algumas pessoas quando estão com alguns traumas, né, alguma situação, e ela esfrega o corpo, esfrega as mãos, mas ela continua se sentindo suja. Então a gente percebe aí um movimento psíquico mesmo, um movimento emocional, tá? No serviço da higiene, então, utilizados, depois de alguns minutos utilizados por nós, no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Vamos ver quem é Ismália. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande alegria a lhes transparecer do rosto. Esse castelo aqui, ele está onde? Nas zonas inferiores. Nas zonas inferiores da crosta terrestre. Então aqui a gente se depara que tem servos. Você viu servos no nosso lar? Existiam vários trabalhos. A dona Laura cuidava da casa dela ali, todo mundo cuidava. Aqui tem servos, castelo. Servidores iam e vinham com grande alegria a lhes transparecer do rosto. A pessoa que está ali numa zona inferior, numa agonia só, ser recolhida no lugar desse, eu posso servir um cafezinho para ti, uma frutinha? Eu fico na cozinha, faço qualquer coisa, mas me deixa aqui. Me manda para o exterior. E isso, aí a gente pergunta, sabe Deus que experiência cada espírito desse teve para estar hoje nessa condição aí no mundo espiritual? Vamos lá. A gente está aqui só levantando a poeira, tá? Para a gente pensar. Servidores iam e vinham com grande alegria a lhes transparecer do rosto. Não tinha nenhum trabalhador emburrado, não. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Respondeu Alfredo nesse tom significativo. Então, a pergunta que ele falou, porque foi Aniceto. Aniceto é o que coordena o trabalho, é o professor, né? É o instrutor. Qual a sua impressão dos serviços em geral? Então, vamos aqui fazer um movimento en passant em torno desse pronto-socorro. Lembra que é um pronto-socorro. Excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferece. Ou seja, trabalho tem de sobra. Ou seja, tem tantã para todos os lados aqui. O que tem de gente chegando não é fácil. Entretanto, não tem o mesmo parecer quanto à situação em curso. Vamos ver o que ele quis dizer. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. Então, novidade é aquilo que tu já sabia? Situações novas e dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e olha só, as vibrações contraditórias
que nos atingem são de molde, ou seja, de modelo a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Nós estamos então aqui vivendo a Segunda Guerra Mundial. É o que nós aprendemos em O Livro dos Espíritos. O mundo espiritual tem influência para com o mundo terrestre. E o mundo terrestre também influencia o mundo espiritual. Então a gente está vendo aqui o comportamento dessa Segunda Guerra Mundial interferindo no mundo espiritual. Então, só, a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Então, tanto no mundo físico, matando, quanto no mundo espiritual também fazendo guerra. E nós estudamos isso aqui, eu acho que foi no próprio Mensageiros. A gente pegou o Livro dos Espíritos, porque tem um capítulo lá só falando sobre as guerras. Qual a situação do espírito quando é morto em uma guerra, assassinado. Foi no Nosso Lar, né? Maravilha. Porque no Nosso Lar fala, né? Porque tocou a sirene do quando mais iniciou. alto, pedindo ajuda. Continuou indagando o nosso orientador. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto? Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Temos 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora... A gente lê esses livros de André Luiz, a gente fica assim meio que de boca aberta, né? De meu Deus! Primeira informação, ele perguntou se o número de necessitado se multiplica que recorre ao posto. Porque lembra que eles estão nesse... É um pronto-socorro, é um posto de socorro, né? Um posto de socorro. Em plena sombra, porque você vê que até chegar nesse posto, o ambiente que eles chegaram. E o mais interessante, o posto tinha uma verdadeira muralha. Não é qualquer um, é só para quem eles abrem o portão. Então esse posto é realmente na crosta terrestre, um ambiente denso aqui da crosta. Aí você diz assim, poxa, eu estou encarnada num planeta em que tem uma crosta ainda dessa forma. Poxa, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que vigiar bastante meu pensamento. Senão, nós temos que entender que se nós estamos encarnados em um planeta em que nós temos essa densidade, essa quantidade de espíritos, a gente tem que estar muito vigilante. Senão, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que nós nutrimos dentro da gente. Se de repente eu começo a nutrir uma antipatia muito grande pelo Tarcísio e eu começo a idealizar a raiva, o ódio, eu queria que o Tarcísio se danasse, numa situação qualquer, numa oportunidade de raiva, de ira, eu posso até matar o Tarcísio. Por quê? Porque eu fiquei alimentando aquele sentimento e esses espíritos aproveitam que estão dentro da gente e eles estimulam. E lembrar que pensou, plasmou, já causou. Pensou, já plasmou, já causou. E ele, é interessante, como ele diz aqui nesse texto, que ele, antes da Segunda Guerra Mundial, ele tinha semanas de trégua. Mas agora não existe mais... Ou seja, essa densidade que o André Luiz nos mostrou é resultado de quê? Dos encarnados e dos desencarnados. Então, olha só, o número de necessitados que recorre ao posto multiplica-se, ele disse, enormemente. Porque o povo vai para lá pedir, desesperado. Aí a gente lembra da parábola de Jesus, quando ele vai falar da parábola de Lázaro e do mal rico. Que ele diz, Senhor, depois que ele conta dentro da parábola, né? Pede para o Lázaro vir, pelo menos colocar um gotinho de água na minha boca. Quem está ali não pode passar para cá e quem está aqui não pode passar para lá. Lembra da parábola? Um abismo muito longe. Existe um abismo. A parábola das 10 virgens. Não dá, esse azeite aí, cada um tem que ter o seu. E, gente, não é difícil a gente entender isso aqui, porque basta a gente olhar o que a humanidade faz. Nós temos o maior número de humanidade fazendo o bem ou apenas atendendo seus prazeres pessoais?
alimento, aí a gente tem ideia porque que ele diz que está enormemente. E imagina vivendo uma Segunda Guerra Mundial. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Então, nossa produção de alimentos e remédios. Aí você vai pensar o quê? Eles vão plantar a semente, esperar colher, tem que pegar adubo. Nós já estudamos isso lá no nosso lar. E aqui eles necessitam do alimento, esse alimento ainda, que realmente é um fluido que eles manipulam para construir aquilo, porque o nosso alimento também é fluido. Só que um fluido mais condensado. E lá também, agora, por que esses espíritos sentem fome? Ainda há pouco nós falamos no Lázaro Redivivo. Todos nós somos desnutridos, somos secos quando se fala do alimento do amor. Então esses espíritos ainda nesse nível aqui, eles precisam desse alimento do amor, esse alimento que foi plasmado em nome do amor, porque eles não conseguem ainda se alimentar pelo amor que faz. Então eles ainda precisam da migalha do amor do outro. Porque aqueles que se reúnem para construir os remédios e construir as frutas, eles fazem isso com amor. E os necessitados, os espíritos ali secos, desnutridos, esqueléticos, em relação ao amor, se alimentam do fruto de um coração que construiu esse fruto. Porque eles não têm condições. Então eles dizem, nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvido pelos famintos. Porque ele diz, nossa produção, somos nós que produzimos. Produzimos pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora, nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior e, como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. André. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele quer saber, o André Luiz, né? Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado, né? Ele e Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente, o nosso estudo? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É o que nós aprendemos em O Livro dos Espíritos. O mundo espiritual tem influência para com o mundo terrestre. E o mundo terrestre também influencia o mundo espiritual. Então a gente está vendo aqui o comportamento dessa Segunda Guerra Mundial interferindo no mundo espiritual. É uma lástima. Então, tanto no mundo físico matando, quanto no mundo espiritual também fazendo guerra. E nós estudamos isso aqui, eu acho que foi no próprios Mensageiros. A gente pegou o Livro dos Espíritos, porque tem um capítulo lá só falando sobre as guerras. Qual a situação do espírito quando é morto em uma guerra, assassinado. Foi no nosso lar, né? Maravilha. Porque no nosso lar fala, né? Porque tocou a sirene do quando mais iniciou. alto, pedindo ajuda. Que se nós estamos encarnados em um planeta em que nós temos essa densidade, essa quantidade de espíritos, a gente tem que estar muito vigilante. Senão, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que nós nutrimos dentro da gente. Aquele sentimento, e esses espíritos aproveitam que estão dentro da gente e eles estimulam. Por que esses espíritos sentem fome? Ainda há pouco nós falamos no Lázaro Redivivo. Todos nós somos desnutridos. Somos secos quando se fala do alimento do amor. Então esses espíritos ainda nesse nível aqui, eles precisam desse alimento do amor, esse alimento que foi plasmado em nome do amor, porque eles não conseguem ainda se alimentar pelo amor que faz. Então eles ainda precisam da migalha do amor do outro, porque aqueles que se reúnem para construir os remédios e construir as frutas, eles fazem isso com amor. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus, nosso Pai,
Agradecemos a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Que as lições, Senhor, dessa noite, que nós possamos refletir na nossa condição de filhos de Deus, de espíritos temporariamente habitando um corpo físico, para que não venhamos, Senhor, a lembrar da tua frase: haverá prantos e ranger de dentes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.